A gente fez uma vinheta só para começar isso aí. Amém? Só lembrando aqui, irmãos, nós vamos falar sobre princípios de autoridade. Era para também o evangelista Valdeir estar, mas aconteceu um imprevisto, que ele é crônico renal, né? Ele faz diálise. E ele não. E a segunda. Aí fica sexta-feira, ele faz diálise, aí fica sexta o dia todo, sábado e domingo acumulando os líquidos. Então, segunda-feira é um dia bem complicado, né, no organismo. Né? E aí ele não conseguiu pedir desculpas. Eu queria juntar nós três, mas não consegui dessa vez. A gente junta outra hora. Até porque esse assunto não é um assunto que a gente esgota hoje, né? Não é um assunto que a gente vai esgotar hoje, então a gente pode ficar falando dele de maneira recorrente em outros dias. Parece que aqui todo mundo conhece o pastor Rachid, né? Pastor da Primeira Igreja Batista de Paranatinga, foi meu pastor aí presencialmente, né? Uhum. Enquanto nós estávamos aí também em Paranatinga, prefaciou aqui o meu best-seller, né? Vamos vender milhões. Né? É o que mais vendeu. Então, assim, é o meu best-seller, que foi o que mais vendeu até agora. Né? Foi o que mais vendeu até agora aqui. Acho que mais vendeu porque tem... Será? Que prefaciaram aí, validaram, né? Mas louvado seja Deus. É um prazer sempre, né? É difícil falar com ele, porque a agenda pastoral a gente entende que é mais concorrida. Sim, mais, não é concorrida, é mais densa, sim, né? É mais densa do que a minha. Então, quando eu consigo, assim, uma agenda... Modéstia sua. Não é não. Não é não. Aqui os irmãos estão tudo aqui, sabem que é verdade, que é difícil. Né? A irmã Lígia está conosco, a irmã Carol Zeituni, quem mais? Valci Ferreira, Elton e mais alguns aí. Irmãos, compartilha essa live aí, até porque na minha página, essa página minha ela não tem um alcance grande, porque eu tenho poucos, né? Eu comecei ela praticamente do zero, então ela tem 200 curtidas só. Eu não quis fazer pela minha outra que tem 2.000, alguma coisa, que eu quero concentrar aqui. Nós fizemos outra live por aqui também. O senhor quer falar alguma coisa? Que eu falo bastante, né? Ué. Ó, primeiro, como é que tá o meu áudio? Como é que ele tá saindo aí? Aqui tá perfeito. Não sei se para mim tá perfeito. Tá chegando bem para mim? Para o senhor o meu? Não, tá ótimo. É porque eu tô sem o fone aqui, eu tô falando com o microfone direto do celular, né? Ah, não, tá bom. Eu tô com fone para não reverberar, porque eu tô com o microfone. Então, aí se não ecoa, vira aquela boca. Mas amém? Meu pastor, amém. Eu vou sangrar o senhor de novo, igual eu fiz da outra vez. Então, eu vou intermediar. Vamos falar sobre o princípio de autoridade, né? Princípios de honra. Jefinho Santos também está aqui. Eu acho que o Jefinho está aí. Tá, meu cunhado, né? Tem uma honra muito grande de ser casado com a minha irmã. Mas vamos lá. Princípio de autoridade e honra, pastor. São dois princípios assim que eles caminham junto e de maneira agrupada, né? Não há como alguém dizer assim que eu respeito a autoridade, mas não honro, né? É ou não é? Eu respeito a autoridade, mas não honro. Né? Ou alguém fala assim, não, eu honro, mas não reconheço a autoridade. Então, assim, basicamente como é que eu diria? A prática de você exercer um princípio, você tem que automaticamente praticar, reconhecer o outro, né? Não Fui confuso? Não. É confuso. Assim, não é confuso. Nos falta, eu acredito que palavras para poder definir
realmente honra, né? E também entender a autoridade. Não é que é confuso. Nós entendemos o que é honra. E, na verdade, nós não conseguimos, como eu já disse, né, palavras para definir. Definir, a definição. Definir honra. Que se você for no dicionário, você vai encontrar aí alguma coisa e você vai ver que honra está muito atrelado vamos dizer assim, a ações, né, a coragem, a atitudes, a um envolvimento que, isso nós estamos falando da honra, né? É a forma como você enxerga o sacrifício do outro, a coragem, a bravura do outro, né? Por exemplo, quando você assiste filmes que falam sobre honra, por exemplo, aquele filme do soldado, que eu estou lembrando Resgate. lá, até o Último Homem, né? Até o Último Homem, do Desmond, né? Que é Desmond Doss, lá, o soldado, o reconhecimento da bravura dele, né, pelos colegas e pelos outros oficiais, isso é honra, né? Geralmente a honra está atrelada a isso, né? Né? Ao olhar. É por isso que há uma dificuldade de se não só traduzir, mas expressar, definir. Honra, né? Porque a honra ela está ligada intimamente ao olhar. É a forma como eu enxergo o outro, né? Eu escrevi um artigo esses dias, até para um curso para liderança aqui, e aí eu escrevi, eu pensando em honra, eu pensei assim, tentei expressar, né, que a honra é o ato de você reconhecer, eu falando sobre honra e autoridade, por isso que eu quis falar disso hoje também com o senhor, porque eu tentei definir, né, e coloquei assim, como honra é o ato de você reconhecer o peso da autoridade, o peso, esse peso aí, né, relativo à autoridade, você reconhecer aquilo que está investido sobre alguém, né, o fato de você honrar é de você reconhecer, porque quando nós vamos lá para Romanos, assim, falando muito justamente linkado aí com a autoridade, Romanos 13, que é um dos textos clássicos, né, para isso, que diz assim, toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, né? Então, para a gente falar do princípio da autoridade e da honra, então você honrar, falar primeiro da autoridade, você primeiro honrar alguém que tem autoridade, que está investindo, eu penso, né, que seja isso, de você reconhecer o peso de quem investiu a autoridade, né, de quem detém essa autoridade e delegou a outrem, né? Eu acho que é mais ou menos isso que Paulo, que a gente poderia definir de modo muito simplista, porque a honra, essa palavra, como o senhor diz mesmo, ela tem essa dificuldade, né, da gente dizer honra é isso, mas até porque honra, talvez na Bíblia, ela também talvez é muito ligada, tenha uma ligação com culto, né? Isso, Quer ver uma coisa interessante? Dividindo bem as duas palavras, e como você disse no começo, honra e autoridade andam juntas. Sim. Óbvio, é a mesma coisa que fé e obediência. É impossível eu obedecer sem fé. Sim. É impossível no sentido de agradar a Deus, óbvio, né? Porque há possibilidade, e essa possibilidade fere todos os princípios de Deus em relação ao coração dele, ao homem, quando a gente obedece sem fé. Ou seja, obediência sem fé é religiosidade. É quando você vai ao culto, é quando você lê a Bíblia, é quando você jejua, é quando você vai às reuniões de oração, por obediência. É quando você vive uma vida casta, idônea, moralmente correta, por obediência. E se você faz isso por obediência, você passa a ser um simples religioso. Com o tempo, você vai se frustrar.
Agora, quando você obedece pela fé, com fé, aí nós temos fé e obediência que andam juntos, entende? Sim. A mesma coisa é honra e autoridade. Então, partindo do princípio, vamos dividir os dois aí, né? Sim. Na linha de raciocínio sua, né? A honra é um olhar. Quando você vai para o dicionário, você pesquisa aí, vai no Google aí, pessoal, pesquisa aí, você vai encontrar lá a definição de honra. E você vai ver que honra é o quê? Fazer distinção. Isso, você vai ver ali. Então, eu costumo dizer na igreja e ensinando que a honra é mais ou menos, não, dentro daquilo que você falou. A honra é o reconhecimento da patente do outro. Uhum. Né? Ele se baseia fundamentalmente na maneira como você vê a outra pessoa, é a forma como você enxerga a outra pessoa. Ou seja, está atrelado, e isso aqui que eu vou falar é muito importante, está atrelado, intimamente ligado ao respeito, ou seja, a forma como eu reconheço a identidade do outro e o que essa outra pessoa representa para mim. Sim. Né? Essa é basicamente a honra. Parece que eu li em um dos seus escritos alguma coisa sobre o significado da palavra hebraica para honra, que significa kabed, né? Ou kabed, a palavra kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa. Isso. Reconhecer o peso de uma pessoa. Não é o peso, 90 quilos, né? Isso. Não, mas o peso no olhar de autoridade. A carga, isso. Essa carga é o que ela representa para você, né? É a autoridade que ela tem sobre sua vida. Ou seja, é como você sustenta essa pessoa em você. Como você sustenta a ideia da outra pessoa em você. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai enxergar aquela expressão uns aos outros. Sim. E a honra está atrelada a uns aos outros. É como eu vejo o outro e o que essa pessoa representa para mim. Não é o que a outra pessoa exige, mas é o que eu vejo nessa pessoa. Então, esse olhar precisa ser transformado, ele precisa ser melhorado, sabe? E só assim, antecipando algo que eu queria falar, lá em Efésios capítulo 6, você vai encontrar um dos grandes segredos da longevidade de vida. Sim. Quando Paulo traz o primeiro mandamento com promessa, e ele diz assim, ó, honrai pai e mãe. O que é essa honra? É dar presentes? O que é essa honra? É bajular? Não, essa honra é o reconhecimento de quem o seu pai é para você. Quer ver uma coisa interessante, pastor Davi? Sim. O pai não precisa dizer para você que ele é o seu pai, por exemplo, o pastor Levi, né? Sim. Ele precisa dizer a você que ele é seu pai? Não. Ele precisa impor alguma coisa para você? Não. Ele só é menor, né? Ele é mais baixinho que você. E ele faz assim, ó, para você. O pai não precisa dizer ao filho, eu sou teu pai, você precisa me respeitar. Não. Eu acredito que muitos pais pecam na educação dos filhos, querendo impor uma autoridade, uma patente, que já é nata. O pai é a causa do filho existir. Sim. Filho, por honra, deve reconhecer essa patente. Então, o reconhecimento da patente, da identidade do pai, é o princípio da honra. É aí que mora a honra, né? O que você representa para mim? O que o meu irmão representa para mim? Sim, entendi. É interessante que... deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Mário Júnior, que é o pastor aqui da comunidade Cristã Casa e Paz, onde a gente coopera, serve, né? Pastoreando junto com ele ali. Ele está na live aí, mandando um abraço para o senhor. E é interessante, sim, que pastor Giovanni Gonçalves, né? Giovanni Gonçalves, de Fortaleza. Giovanni... Ah, tá, o pastor que teve aqui, né? Pastor Giovanni... Rapaz, é o pastor Giovanni, lá do Ceará. Pastor Giovanni, da Porta Aberta, Missão Porta Aberta. Pastor Giovanni Rodrigues.
Não, eu nem lembro. Mas ele dizia, ele naquele seminário que ele ministrou, ele falando sobre honra, ele falou algo que assim eu tenho ensinado também e aprendi. Isso, a irmã Lígia lembrou aqui, Giovanni Rodrigues. Ele disse algo ali, ele disse assim, que a honra, ela não é requerida, né? A gente não pode, a honra não é pedida, né? Irmãos, me honrem, né? Não você é tem imposta, que me honrar. Né? A honra não é imposta. Não é mendigada, né? Na verdade, ela não é mendigada, ela é aquilo que a gente está falando, ela é o ato do outro reconhecer o peso, a autoridade, não é? A presença, a investidura daquilo que Deus tem sobre a vida de alguém, e honrar, partindo do princípio de que a autoridade que essa pessoa detém, exemplo, por que eu devo honrar o meu pai? Porque não é porque ele é meu pai biológico apenas, mas porque ele é a autoridade, porque nele foi destinada, delegada uma autoridade paterna que Deus colocou sobre a minha vida. Então, quando eu honro meu pai, eu honro a Deus, né? Eu estou reconhecendo esse peso da autoridade. Quando eu honro meu pastor, eu não estou honrando o cargo aqui denominacional, a instituição. Eu estou honrando aquele a quem delegou a autoridade, né? E aos irmãos também na igreja. Eu honro a ele porque ele é meu irmão e porque Deus a ele salvou, resgatou. E eu honro, eu tenho por superior, é aquele que Paulo diz, tenha aos outros a superior de si mesmo, né? E Paulo vai dizer em Romanos, eu estou sempre linkando com autoridade aqui, porque Paulo vai sempre dizer isso aí. Paulo, em Romanos, por exemplo, ele diz assim, que aquele que resiste à autoridade não está resistindo à pessoa em si, mas ele está resistindo à ordenação de Deus, não é? Sobre aquela autoridade. Né? E aí, eu queria, assim, a gente, por exemplo, até onde a autoridade ela se estende. Por exemplo, o evangelista Valdeir não conseguiu, a gente tinha até uma conversa interessante, porque ele tem um seminário só de masculinidade bíblica, né, de hombridade, e a gente queria falar um pouco disso, por exemplo, da autoridade da honra no lar, não é? Da honra na família. É algo que tem sido perdido, a gente vê isso claramente no seio familiar da atualidade, e muitas vezes isso alcança famílias dentro da igreja, né? Assim, famílias que estão dentro da igreja, essa questão da honra familiar, da masculinidade. Esses dias eu ouvi algo que me encabulou muito, e talvez o senhor, não sei se o senhor concorda comigo ou não concorda, mas eu ouvi um pastor até sério, não é famoso, então assim, mas ele dizia assim que no tocante da autoridade familiar, que se o marido, sendo crente, aí eu vou entrar num caso talvez bem específico e pastoral, que ajude talvez outras pessoas, né? A questão da autoridade familiar e conjugal aqui, deixa eu tratar isso com a gente um pouco. Entrou um assunto e esse pastor, alguém citou assim, pastor, e se a esposa for cristã e o marido ainda não servir a Deus, e o marido proibir a esposa de servir a Deus, de ir para a igreja, não de servir a Deus, mas de ir para a igreja, o que essa mulher deve fazer? Ela deve obedecer o marido e não ir mais à igreja, não congregar mais, ou desobediência civil, né? Ou ela tem autoridade para desobedecer o marido e ir congregar, né? E aí alguém disse, não, ela deve
se sujeitar, se obedecer ao esposo, enfim. E aí essa pessoa disse assim, não, ela não precisa obedecer o marido. Ela pode até, no caso, divorciar-se do marido para poder vir para a igreja. Não é? Ou seja, e aí entra talvez aqui em Romanos 13, talvez o que a gente pode tentar elucidar alguma coisa, questão da autoridade, é assim, toda alma está sujeita às autoridades. Tá ok, então nós devemos sujeição às autoridades, obediência. Até que ponto? Eu devo obediência ao meu pai, que não é crente, até que ponto? Que a obediência e a honra caminham junto nisso. Bom, nós estamos falando de princípios, né, pastor? Sim. Princípios. Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de radical que não muda. Nós estamos falando Sim. de paradigma que não muda. Sim. Princípios não se negociam. Sim. Princípios são absolutos. Eu não posso nem usar a frase princípios são relativamente absolutos. Não se relativiza princípios. Princípios são princípios, já vem de primórdios. É primor, princípios. A ideia de que é algo que se fundamenta todas e quaisquer... É o alicerce, né? Interpretações. É alicerce. Se estamos falando de princípios, então vamos andar sobre princípios. Sim. Como diz a frase do pastor Cote, ele diz que a gente não quebra princípios, né? É o princípio que nos quebra. Sim. Isso é uma verdade, né? Eu ouvi isso aí muito em Paranatinga. Então, se você... e Deus se move por princípios, né? Não que nós movemos Deus, em hipótese algumas, queremos aqui trazer essa ideia. Oi, filha, sim. Papai está numa live aqui, tá? Fecha a porta, vai entrar um monte de bichinho, tá? Então, assim, a minha menina entrou aqui agora. Então, Deus se move por princípio. Então, estamos falando do princípio de autoridade e honra. Sabe uma outra palavra que dá para colocar aí, pastor, para a gente explorar ela posteriormente? Sim, é o temor. Sim. A palavra temor. Temor. Tá? O princípio Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é a capacidade que Deus nos dá. Eu estou falando da sabedoria divina, que é aquela sabedoria que Tiago vai dizer que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Sim. Então, o que é a sabedoria? É a capacitação sobrenatural de Deus em nos fazer utilizarmos da inteligência. Sim. Deus nos deu inteligência, mas por causa do pecado, nossa inteligência é motivada, é fragmentada. E é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Porque quando falamos de honra, falamos daquele olhar, da forma como nós olhamos o outro. E o outro, ele representa para nós algo que é um princípio. Pastor, preste atenção nisso aqui, e os irmãos que estão nos ouvindo, que eu vou falar algo aqui baseado na lei da primeira menção. Sim. Teologicamente, nós temos algo que nós fundamentamos um princípio quando ele está sobre a lei da primeira menção. E quando nós falamos de autoridade, nós encontramos lá em Gênesis o princípio da autoridade. Veja bem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus deliberadamente, eles deixaram de usufruir de uma liberdade e de proteção que tinham no jardim. Concorda? Sim. Eles deixaram de usufruir. Agora você vai ver algo que fundamenta o princípio da autoridade. Qual foi a primeira coisa que eles sentiram necessidade depois que eles experimentaram o fruto e desobedeceram a Deus? Qual foi a primeira coisa? Eles fugiram? Não, a primeira coisa... Quando Adão e Eva tomaram do fruto, né? Quando Adão experimentou, eles
eles perceberam algo, eles tiveram uma necessidade primária. Qual foi a primeira necessidade deles? Quem leu a Bíblia pode responder aí para nós. Responde aí. Cadê? Olha, eu vou dizer. A necessidade de cobrir-se. Eles perceberam que estavam nus. Entende? Eles perceberam que estavam nus. E essa cobertura, essa vestimenta, é justamente a autoridade que eles perderam. Ou seja, quando eles, olha só, quando eles desobedeceram deliberadamente a Deus, eles desonraram ao Senhor com a desobediência deles. Não foi o fruto, não foi a árvore, foi a desobediência. Então, eles olharam para o que Deus falou e como que desdenhando, como que não reverenciando, como que não honrando, como que não dando a verdadeira, qual é a palavra? Relevância. Uhum. É como que o cabelo de Deus foi ali ferido. Então, eles não honraram a Deus. E não honrando a Deus, ou seja, se despindo da autoridade de Deus. Então, não reconhecendo o valor das palavras de Deus. E aqui nós tiramos uma pregação tremenda para a igreja. Quando que nós desonramos a Deus? Quando nós deixamos de observar a sua palavra. Quando Jesus fala aos discípulos, qual é a maior prova de amor que Jesus pede aos discípulos? Ele vai dizer assim, aquele que me ama, obedece, guarda, ouve as minhas palavras. Então, Adão foi descoberto. E quando você vai passear pela Bíblia sobre a autoridade, Deus está dando Deus está fazendo algo tremendo. Quando investe homens de autoridade, quando Deus investe pessoas de autoridade, Deus está investindo pessoas de cobertura. Então, o princípio da autoridade tem a ver com cobertura. A cobertura sobre uma outra pessoa. O que aquela pessoa representa para você? Cobertura, proteção. É o que os pais representam para os filhos. Cobertura, proteção. Quando você vai para o Salmo 91, quando Davi escreve, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo não está sugerindo. O Salmo está numa linguagem poética, trazendo a nós quem é aquele que nos protege, que debaixo de suas asas, debaixo de sua cobertura, debaixo de sua autoridade. Sim. E quando nós vamos para Romanos, no capítulo 13, até você estava falando aí, e me veio aqui o texto, eu anotei aqui, no Romanos, capítulo 13, verso número 7 e 8, Sim. Paulo vai dizer assim, ele não vai sugerir, ele vai dizer assim, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, a quem imposto, a quem temor, e a quem honra. Ele não está falando, se possível, ele está falando, deem. Vocês precisam dar. Ninguém vai impor autoridade. Vocês precisam olhar para quem tem autoridade e dar a quem tem autoridade devida honra. A ninguém devais coisa alguma. Olha aonde está a honra e aonde está a autoridade. Autoridade e honra. Elas precisam andar juntas. Então, queridos, essa mentalidade, por isso que eu disse que é difícil entender honra, mas é fácil também, né? É difícil trazer significado. A honra significa isso, porque a honra é um olhar. A honra é a vivência, né? É a prática, né? É a vivência, acho que é aquilo que é inerente, deve ser inerente do discípulo de Cristo, né? É interessante porque... Desculpa. Não, só cortando o senhor, por exemplo, quando eu vou lá em Hebreus 13, 7, eu vou linkar com a fala de Jesus, Hebreus diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai.
atentando para a sua maneira de viver, né? E certa vez alguém chegou para Jesus, questionou, e ele falou assim, olha, eu faço o que eu vi meu pai fazer. Né? Uhum. Eu honro, Isso é uma porque... forma, Né, eu isso, honro. isso é uma forma de honrar o pai. Eu Né? sempre, quando eu falo de honra, por exemplo, aos pais, e eu falo aos jovens, ou falo na igreja, eu sempre digo isso. Eu falo, irmãos, existe um jeito de você obedecer o seu pai e um jeito de você honrar o seu pai. Porque o jeito de você obedecer seu pai é quando o seu pai diz assim, olha, garoto, eu não quero que você fale, por exemplo, palavrão. Não fale palavrão na minha frente. Então o filho, na frente do pai, obedece ele, porque o pai dele diz que não quer que ele tenha esse tipo de linguajar. E o filho honra o pai quando o pai não está próximo, e lá onde ele está, ele não fala também, porque ele sabe que o pai dele não gosta. Né? Ele faz aquilo que o pai dele ensinou em casa, então ele honra o seu pai lá, também não fazendo. Né? Ou seja, então, eu honro, ou seja, eu obedeço honrando. Justamente. Né? Eu obedeço honrando. Eu não preciso só obedecer. É igual a questão da religião, né? Sim. Eu obedecer sem fé, eu me torno um religioso. A pessoa dizima porque ela aprendeu a dizimar, né? Então ela obedece. Né? Mas a pessoa entrega porque ela honra. Né? Ela pode apenas dizimar por dizimar e cumprir porque ela obedeceu, mas ela pode fazer aquilo porque o seu coração deseja fazer. Né? E aí ela honra. E vê uma coisa interessante, quando você obedece só por obedecer, por querer fazer a coisa certa, e isso aqui é delicado. Por fazer a coisa certa, sem fé, você vai trazer fardo para você, você vai trazer peso, você vai se frustrar, daqui a muito tempo você não vai mais dizimar, não vai mais ofertar, não vai mais, você vai se frustrar, porque não tem fé naquilo, tem religiosidade. Mas o assunto não é religiosidade. Pastor, mas eu quero responder a sua pergunta, aquele questionamento daquele pastor que deu aquela resposta. A mulher deve obedecer o marido ou não em relação a ir ao culto? Eu dei a minha lá, vamos. Né? Olha, posso responder biblicamente? Não sei se os irmãos vão entender. Né? De heresia já basta o que ele disse. Ó, eu vou dar um exemplo muito forte de autoridade e honra. Sim. Autoridade e honra. Primeiro, é complicado falar de autoridade e honra uma mentalidade democrática. Entende? Complicado. Entende isso? Sim. Porque dentro de uma linguagem de honra, em que a Bíblia trata a honra, não só trata, mas a linguagem do reino de Deus é a linguagem da honra. Sim. A honra não é nada mais e nada menos do que o reconhecimento da autoridade investida, né? Sim. É isso. Agora, vem cá. Vamos para aquele episódio em que Penina, Ana, né? Sim. Penina, que tinha duas esposas, Ana e tal. Ana, ela era frustrada, ela era humilhada pela esposa que dava Penina. Filho a Eucana, né? Não, Eucana era o marido. Isso. Penina dava filhos a Eucana e Ana não tinha filhos, e ela era humilhada pela sua rival ali. Pela sua rival. Agora, pastor, algo interessante que envolve aqui uma mentalidade de quem honra e reconhece a autoridade. Todos os anos ela ia ao templo e para oferecer sacrifício. Em um episódio ela foi. E quando ela chegou, cansada já de ser humilhada e de ser maltratada, né, por Penina, ela está lá no templo, né, na frente lá da... Qual que é o episódio? Vamos ver? Né? Eles iam para Siló, né?
viajava a Ló para sacrificar o Senhor, e o número de filhos de Penina continuava a crescer. E, de repente, Ana não tinha filhos nenhum, e ela se sentia, não que ela se sentia frustrada, eu acredito que ela era humilhada por Penina. E as escrituras registram que a sua rival a provocava excessivamente até se irritar. Lá em 1 Samuel, né? 1:6. Agora, o que uma pessoa comum diria de um fato como esse? Né? Vamos lá. Ana estava onde? Ana estava diante do sacerdote. Ela estava lá, cadê? 1 Samuel, tal. Vamos lá. Eu não estou achando aqui no texto bíblico, mas vamos lá. Ela estava lá, diante na porta do templo, não, como é que fala? Lá da coluna. Ela estava lá. Isso. Ela estava chorando, pedindo a Deus um filho. Ela queria alegrar o coração do seu esposo, dando a ele um filho. Ela não reclamava. Você não via Ana, você não vê nos textos da Bíblia Ana reclamar ao marido que não tinha filhos. Você não via Ana brigar com a sua rival. Você não via Ana também depressiva, mas você via Ana uma mulher de postura, uma mulher não realizada, mas uma mulher, assim, vamos dizer, de opinião, uma mulher que tinha uma certa postura. Ela não se deixava abater, mas ela era irritada pela sua rival o tempo todo. Mas o que eu acho interessante aqui é que Ana falava do fundo do seu coração e ela dizia... Verso 10, né? A Bíblia diz que os seus lábios se moviam. Olha lá. Se moviam, mas nenhuma palavra saía. E ela estava fazendo uma petição ao Senhor. Ela dizia que se Deus abrisse a sua madre, ela daria esse filho, ela devolveria esse filho ao Senhor pelo resto da sua vida. Ela dizia para sempre. Mas enquanto isso, olha só o que aconteceu. O sumo sacerdote Eli estava sentado ali perto e a Bíblia diz que ele observou Ana. E ele pensou que ela estava embriagada. E ela disse, lá no verso 13, né? Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? O que me deixa alegre nesse texto aqui? É que Ana, olha só. É que Ana não era brasileira. A minha alegria aqui é que Ana não era brasileira, não era europeia, e muito menos Ana não era minha esposa, tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso, sabe por quê? Porque se Ana fosse uma dessas mulheres, Ana teria falado poucas e boas para Eli. Sim. Eu tenho certeza que Eli teria ouvido muita coisa de Ana. Ana teria dito, que sacerdote é esse? Que tabernáculo é esse? Que homem de Deus é esse? Eu vou embora daqui, eu vou para outro templo, eu vou para outra igreja. Vou para outra tenda. Eu vou para outra tenda. Eu vou me embora daqui. Eu vou sair daqui. Me chamar de bêbada. Eu estou aqui abrindo o meu coração. Eu estou aqui orando. Eu estou aqui derramando. É interessante o senhor falando disso, é porque assim, os filhos de Eli ainda estavam por aí, né? Com certeza. A igreja estava aquela balbúrdia. Meus queridos, prestem atenção no coração de Ana. O coração de Ana tem que ser o coração da igreja. O coração de Ana é o coração do Novo Testamento, da igreja que Jesus idealizou. Amém. Não estou falando da igreja como comunidade, eu estou falando daquele coração que foi alcançado, daquele coração que foi transformado, do metanoia que nós passamos, da mudança de mentalidade, não um simples arrependimento seguido de confissão, mas de uma mudança de mentalidade, que vai destravar em nós a capacidade
de restaurar em nós a cultura da honra. Aquela cultura que foi perdida e que está perdida numa mentalidade democrática nossa, em que a qualquer momento nós podemos mexer com o rei, com o vereador, com o prefeito, porque é uma mentalidade até mesmo preservada por lei, a democracia, né? Mas Sim. Ana não tinha um coração democrata. Ana não tinha um coração com uma comunicação deturpada, com uma comunicação com ruído na comunicação entre ela e o coração de Deus. Sabe o que Ana fez? O que me chama muita atenção aqui no texto bíblico é que, além do que ela poderia falar para o sacerdote Eli, ela se dirige ao sacerdote Eli com todo respeito e honra. Ela vai dizer o quê? O que ela vai dizer para... Verso 15. Não, Senhor meu. Isso. Ela vai dizer assim, não foi dessa forma que Ana agiu. Ana não disse, eu jejuei, eu orei, eu busquei. Ana, ela vai dizer assim, olha a resposta de Ana diante de um insulto. Olha a resposta de Ana, que deveria ser a resposta nossa diante do insulto, diante de uma autoridade carrasca, diante de uma autoridade parecida com o cenário em que Paulo descreve no capítulo 13 de Romanos, quando Sim. Paulo vai dizer que nós devemos nos submeter a toda autoridade, e ele diz que a autoridade é investida por Deus, e quem se opõe a essa autoridade está se opondo a Deus. Paulo estava falando dentro de um contexto de carrasco, de tirania. Quem era... Até quando Paulo vai falar para os servos, né? Sede submissa ao seu senhor, não somente ao bom, né? Mas ao tirano e carrasco Nero. Né? Mas ao tirano e carrasco Nero. Ele está dizendo à igreja. E quando ele vai falar para Timóteo, orem pelas autoridades, orem para aqueles que estão em iminência, orem para os reis. Até porque Calvino já dizia assim, né? Que quando Deus quer julgar uma nação, Deus dá governantes ímpios, né? Aí já é... Tá bom, ponto aqui, volta para Ana. Agora, uma coisa interessante. Você consegue enxergar que Ana honrou o seu líder grandemente? Sim. Talvez alguém esteja nos assistindo, é membro de uma igreja, tem um pastor, e você fala assim, eu vou sair dessa igreja porque esse pastor só fala besteira. Esse pastor fala que eu estou embriagado. Esse pastor nem sabe o que está passando no meu coração. Esse pastor nem sabe o que passa na minha vida. O contexto de Eli era esse, né? Os filhos dele não prestam, né? Nem os filhos desse pastor prestam. Mas olha, agora sim, queridos, a gente sorri porque a gente está numa live e a gente fica... Mas olha a grandeza da honra e da autoridade aqui, pastor. Sim. Ana honra o seu líder grandemente. Primeiramente, quando chama o seu líder de meu senhor. Sim. Ana vai chamar aquele a quem a insultou de meu senhor. E depois ela se refere-se a si mesma como serva. Essa tua Sim. serva aqui. Olha, gestos de honra e reconhecimento. Eu vejo aqui nesse pequeno... Né? Entendeu? Consegue ver aqui honra e autoridade? Sim, com certeza. Agora, uma coisa... Não, pode falar. Quer ver? Só para concluir. Olha só. Quando Ana age dessa forma, né? Aqui nós não vemos humildade, não. Aqui nós vemos realmente honra e autoridade. A honra reconhecida, a honra que reconhece a autoridade vestida do seu líder. Ana poderia, como eu já disse, ter dito poucas e boas para Eli. Com coração já viu? Sim, com razão. Com razão, né? Com razão. Mas ela honrou. E quando ela honrou, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só que coisa linda. Eli disse para ela. O que Eli disse para ela? Ainda que ele a insultou,
ainda que ele tenha filhos, que não dê testemunho e que dê razão a Ana a dizer poucas e boas, Eli disse para ela: vai-te em paz, e o teu Deus, vai dizer, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Ana precisava da bênção. E pela atitude de honra de Ana, que reconheceu a autoridade do seu líder, ela alcançou a resposta da sua oração. Aqui, pastor, eu não sei se você quer comentar aqui, mas eu quero entrar num assunto muito sério, que vai colocar, assim, algumas ações de manifestações do poder de Deus, que vai trazer respostas a nós, às perguntas, por exemplo, aonde está o poder de Deus? Aonde estão os sinais? Aonde estão as maravilhas? Batismo com o Espírito Santo. Não vemos mais conversões. Aonde está o poder de Deus? Aonde está a culpa? Quem é o culpado? Por que nós não evidenciamos mais maravilhas e sinais? Aonde está o porquê? E aí, se você quiser comentar, eu quero responder aí, baseado na honra e no reconhecimento dessa altura, do princípio de honra e de autoridade. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu voltar lá no Eli. Vai lá. Depois eu continuo. Mas, assim, enquanto o senhor estava falando aí, eu fiquei pensando, eu estou lendo um comentário do Valdeir, alguns irmãos aqui também fizeram alguns comentários, mas o Valdeir fez um comentário, eu quero usar esse comentário dele e fazer um outro. Não, Valdeir, ele vai responder. O Valdeir está falando assim, o pastor se esqueceu de falar sobre a esposa obedecer ao esposo. Não, mas vamos chegar... eu acho que eu respondi. Não sei. Você respondeu? A mulher, o marido que não é crente. A pergunta é essa: o marido que não é crente e proíbe a esposa de congregar. Vou responder. É um assunto assim, um pontual. Ela obedece o marido ou desobedece o marido, entendeu? Mas aguenta a mão. Vou responder, entendimento. O Valdeir diz assim, e é interessante isso aqui, porque ele diz assim, é necessária a honra dos iguais, né, e dos menores. Porque hoje a gente vê aquela cultura, eu digo uma coisa que eu ouvi conversando uma vez, ouvindo o pastor Jeremias Pereira, ele dizia assim, que a igreja tem o maior poder da desonra pastoral. Porque o pastor está pregando todo dia, e as ovelhas, eu vou pôr entre aspas aqui, desdenham muitas das vezes em algumas realidades. E quando se traz um pregador de fora, todo mundo trabalha para encher, para ouvir aquele pregador, né? E outra é quando, por exemplo, dentro da igreja, essa honra, ela não existe, por exemplo, entre do de cima para baixo, né? O que as pessoas hoje ou até o que as pessoas hoje ensinam muito de paternidade e dessa questão de honra é sempre dos de baixo para o altar, né? Dos de baixo para cima. E o que o Valdeir está colocando aqui é assim, às vezes as pessoas também se esquecem que o pastor, as autoridades também devem honrar os seus liderados, as suas ovelhas, uns aos outros, né? A honra, ela é uma questão geral, né? Não deveria ser uma questão apenas como as pessoas pensam, não, ou se exigem, né? Tem que honrar da escadaria de baixo para cima. Mas a honra é uma cultura da igreja, não é aquilo que nós já falamos lá atrás. A honra deve ser a cultura do reino, né? Da comunidade inteira. E aí, pensando no profeta, no sacerdote Eli, eu me lembrei aqui de Hebreus 13, 17. Porque talvez Eli poderia ter o coração machucado. Machucado quando talvez alguém já devia ter falado, ou tantas vezes como alguém já deve ter dito, sobre os filhos dele. Né? Então ele dá de maneira áspera uma resposta àquela mulher, né? Dizendo, vá logo embora, né? E eu me lembrei de Hebreus 13, 17, que diz assim, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas.
não é? Para que o façam com alegria e não gemendo. Aí ele diz assim, porque isso não vos seria útil, não é? O que não vos seria útil? Não obedecer, não é? Porque aí o pastor faz de forma gemendo e truncada, né? Então, talvez assim, eu me lembrei desses muito rapidamente com Eli, né? Porque que às vezes nós também temos pessoas, pastores feridos, que têm essa dificuldade e não conseguem avançar, viver, ou por que as pessoas não o honram também? Isso faz com que a vida eclesiástica, pastoral e das ovelhas com o seu pastor se torne essa coisa pesada e dolorosa, né? Uhum. Tem três assuntos aí que você falou que eu queria abordar. Primeiro... Sim. Polêmico. Um deles é polêmico, é quanto à questão da honra do iguais, tá? Sim. Quanto à questão da honra dos iguais. Eu quero contar isso aí um pouco depois, tá? Me lembre. Bom, quanto a Eli... Ah, tá. A Eli ou a Eli, né? Você está falando de Eli, né? Da ferida. Do sacerdote da... Entendi. Pastor, o Ocidente, quando eu digo o Ocidente, América Latina, né, América do Norte, América Central, toda a Europa, né, não vou dizer toda a Europa, mas países que não têm que não vieram de uma cultura monárquica, né, que não conheceram esse princípio da linguagem de rei, de autoridade e de honra, o século XXI, praticamente, perdeu toda essa cultura de honra, né? Uhum. O sincretismo religioso, a liberdade de pensamento e toda esse pensamento pós-moderno, né? Que hoje é pós-moderno, e a ideia de um novo normal traz a nós uma liberdade sem barreiras. Sim. Porque quando nós falamos de liberdade, nós entendemos no nosso raciocínio, num país de 500 anos, a liberdade da escravatura. Sim. Né? Ou seja, estou livre agora para viver debaixo de uma rede e deixar o coco cair na minha cabeça, e o que nascer e der para eu comer, eu como, e o que não der também, eu vou passar de fome e vou viver a vida livre, aproveitando Sim. a vida do jeito que quiser. Quando, na verdade, todo exercício da liberdade sem... todo exercício da liberdade de uma forma libertina vai trazer uma anarquia. Então, Sim. a liberdade, na verdade, não é uma liberdade, né? Existe a liberdade com consciência, com princípios, né? Não com moderação, não existe equilíbrio, né? Existe uma posição, existe uma postura, não existe Sim. equilíbrio. Quando eu trago para o campo do equilíbrio a questão de princípio, eu estou relativizando isso. Ele serve para algumas coisas e não serve para outras. Serve para se aplicar a um contexto e a outro contexto não. Nós estamos falando de princípios. E quando vamos para a questão do ministério pastoral, a gente precisa resgatar na igreja, né, o princípio realmente da cobertura espiritual, da autoridade, e ensinar a igreja, ensinar as pessoas dentro da mentalidade, dessa nova mentalidade, da mentalidade transformada, da mentalidade do reino, da mentalidade de Deus, que não tem nada a ver com aquela mentalidade tirana, com a Sim. mentalidade comunista. Não é uma questão de governo político, é uma questão de uma semelhança de Deus que em nós, né, que nós somos, e que em Cristo nós estamos sendo levados a ser parecidos novamente com aqueles atributos comunicáveis de Deus em nós, né? É Cristo nos restaurando essa imagem e semelhança, juntamente com essa mentalidade. Não é a força das obras que vai me fazer um cristão, mas é uma mentalidade que me faz viver diferente, e que vai mostrar para as outras pessoas essa cultura que vive. Agora, quando falamos do ministério pastoral, se o pastor ou o ministro ele não tem convicção do seu chamado, ele vai sofrer muito, porque não é uma função
que exige status, que exige título. Você não vai conseguir sustentar esse título por muito tempo, porque é muito árduo. Você vai lidar com mentalidade, você vai ser afrontado, você vai ser questionado. Aham. Nas intempéries do ministério pastoral, os espinhos virão. Que espinhos são esses? São críticas, são pensamentos, né? O seu ministério vai ser questionado. E se você não tiver convicção de que você foi investido de autoridade, isso é chamado, é Sim. você entender, sabe? Para que você foi chamado. É quando Paulo vai recomendar a Timóteo e vai dizer assim, ó, permaneça na vocação que fosse chamado. Não desvia dele. Então, se essa vocação um dia for questionada e ele não tiver essa convicção, ele vai sofrer. E é aí que a igreja também precisa entender qual é a sua posição, qual é a sua missão, igreja e pastor, Sim. né? Essa relação igreja e pastor precisa ser muito bem trabalhada na mentalidade dos dois, para que para que a igreja não interfira no ministério pastoral, porque a igreja está inserida no ministério do pastor, e não o pastor inserido no ministério da igreja. Né? Às vezes a Aham. visão é a seguinte, não, o pastor ele tem que fazer o que eu penso, o pastor ele tem que pensar o que eu penso, o pastor tem que pensar a igreja. Não, o pastor é o técnico da grande equipe que está no campo trabalhando. Né? Você tem que pensar que o pastor ele é aquele que ele foi chamado para um ministério da palavra, ele foi chamado para ensinar a lidar com o evangelho às pessoas. Sim. Então, Sim. quando o pastor sofre por falta de entendimento. Os dois Sim. sofrem. A igreja, por achar que ela tem um ministério, na verdade, ela tem uma missão, e o pastor Sim. esquece de sua missão e de seu ministério junto ao corpo. Então, ele precisa ter isso. Né? A igreja precisa entender quem ela é. E um dos grandes conflitos que nós temos dentro da igreja, eu acredito, pastor, é aquela mentalidade ocidental, democrática, que trazemos para dentro da igreja. E isso não funciona, porque cada um quer ter voz. E na democracia, a voz vem do povo, o poder emana do povo. Né? E aí, o princípio de autoridade e honra, aí eu vou questionar, né? É uma opinião minha, baseada no entendimento de cobertura e de autoridade, é que a honra, iguais, compromete o princípio da honra. Tá? Se a honra é o reconhecimento de uma patente, né? E se eu pregar a honra dos iguais, eu tenho que trazer um pouquinho de democracia para dentro, do respeito, da igualdade, que não é errado. Eu acho Não é que errado. quando a gente fala de Correto. honra, eu acho que talvez quando nós falamos da honra dentre os iguais, e eu falo assim, né, nesse âmbito que nós falamos, eu acho que essa questão da honra é mais do reconhecimento, por exemplo, do trato. Aí eu estou sendo bem assim, dentro da área pastoral. Assim, Dentro da área Romanos pastoral, 12, 10. Romanos Tá. 12, 10. Deixa eu pegar aqui. Romanos 12, Do 10. reconhecimento, por exemplo, eu vou citar um exemplo hipotético mesmo. Por exemplo, isso, Tá. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente aos outros, proferindo honras aos outros. E isso aqui entra, por exemplo, a questão da valorização. Existem lugares em que a pessoa valoriza os que vêm de fora e não valoriza os que estão dentro. Né? Falando bem objetivamente assim, dos obreiros, daqueles que servem, que apoiam o ministério pastoral, que estão ao lado ali. E essa honra que eu falo, de repente, seja a questão do reconhecimento do serviço, do reconhecimento do obreiro, do reconhecimento daqueles que estão ali também servindo junto ao ministério, né? Junto à igreja. Né? Mas Romanos 12, 10 cabe muito bem aqui, foi muito bem lembrado, eu vou até anotar. Olha, sabe o que é interessante? O Romanos 12, 10, Paulo vai dizer assim, amai-vos cordialmente uns aos outros. Córdia, de cordial, de coração, né? Misericórdia, né? A miséria do coração. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. João vai dizer com entranháveis amor. Entranháveis afetos. Esse amor é aquele amor incondicional.
é aquele amor incondicional, é o ágape, né? É o ágape de Deus. É aquele amor que não coloca condições para eu te amar. Eu te amo porque você é um semelhante, você é igual a mim, você é um próximo, você é algo que existe, eu reconheço sua existência, eu te amo porque te amo. Não importa o que tu fazes para mim, sempre vou te amar. É esse amor incondicional, um amor fraterno. Agora, vírgula, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra aqui não traz igualdade, mas traz um esforço da mente de quem ama. Olha só, da mente de quem eu acredito que quem ama não há esforço nenhum em fazer isso, preferindo em honra uns aos outros. Ou seja, o texto bíblico agora está sugerindo que quem ama, ainda que o outro seja inferior a você, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Os mais velhos, querendo ou não, quem nasceu depois deve honrar aquele que nasceu primeiro. Então, a honra é o reconhecimento, dentro de uma linha cronológica, ninguém vai tirar a honra de quem veio primeiro, entendeu? É claro que quem veio primeiro, o coração dele não vai exigir honra alguma, mas quem veio depois, é por isso que honrar pai e mãe nunca vai, olha, é um mandamento, é um princípio que é estabelecido dentro do cronos, dentro do tempo. É impossível o filho dizer, você não é meu pai. É impossível o filho dizer, eu não tenho você como meu pai. Você pode não ter na tua mente, no teu coração, mas biologicamente, dentro de um princípio, ele vai ser sempre o seu pai. Não importa. Nós não estamos aqui, né, pastor? Nós não estamos aqui aprovando conduta. Não estamos aprovando conduta. A conduta de Eli foi errada, foi equivocada. Ninguém está aprovando a conduta de um governante carrasco, corrupto, né? Ladrão, bandido. Ninguém está aprovando a conduta de um adúltero. Não. Ninguém está aprovando a conduta de um marido carrasco, de um marido que espanca, que pratica violência doméstica, violência no lar, violência contra a mulher. Não estamos aprovando maridos assim. Honra não significa aprovar conduta. Honra significa reconhecer a autoridade. Então, é por isso que, em particular, prego o seguinte, é que o cristão, ele não deve se envolver com impeachment, ele não deve se envolver com greve, ele não deve se envolver com paralisações, com o objetivo de tocar no seu líder. Sim. Antes, a Bíblia me traz um embasamento muito forte, em Romanos 13, em Timóteo, quando Paulo vai dizer a Timóteo, vou repetir esse texto bíblico aqui, que o papel da igreja cúmplice para que tenhamos uma vida sossegada e quieta. Esse é o objetivo de orarmos pelos reis, por aqueles que estão em eminência, né? Para que tenhamos uma vida sossegada e quieta. Isso aqui é muito forte, então tem que se ter, assim, eu acredito que um pouco mais de estudo, um debate, para a gente crescer nesse assunto, né? Claro, crescer. Mas é algo que eu particularmente penso de uma mentalidade dentro de honra e dentro de autoridade. Só para mim ler o texto aqui, 1 Pedro, capítulo 2, está escrito assim, sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor ao Senhor, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus.
Olha aí. Ele estava falando, né? Porque Sabe qual é a palavra-chave? pois é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Esse texto diz tudo. Então, né? Com base nesse texto, a mulher pode... a pergunta da mulher, vamos responder essa aqui. A mulher crente, o marido não é. O marido diz assim, você não vai à igreja, você não vai mais para a igreja. E aí, o que ela faz? Lê o primeiro versículo que você leu aí desse texto. Eu vou trazer uma palavra. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Tá, a palavra-chave desse texto. Por amor do Senhor. Entendeu? Por amor do Senhor. Culto vai ter todo domingo. Ou, dependendo de igrejas que tem culto, segunda, terça, quarta, todos os dias é culto. Entende? O casamento, ele é indissolúvel. Matrimônio. O homem não é crente. Mas eu não casei com ele, eu casei com o diabo. Então você vai ficar casado com esse homem, porque ele não é o diabo. E você vai ter que orar ele. Ela deve se submeter, sim. Ela deve ficar em casa por amor ao Senhor. O senhor está certo. O senhor está certo. É interessante porque é justamente assim, para complementar o meu pensamento, né? Isso depois pode fechar com mais sabedoria. Eu sou menos político. Mas, por exemplo, o fato dela demonstrar a sua fé e o seu amor para com Deus é justamente reconhecer a autoridade da sua vida, que é o seu esposo, né? Então, assim, ela ser uma boa cristã, uma boa discípula, é obedecer a Deus. E obedecendo como? Sujeitando a autoridade do seu lar. Né? Porque todo casamento, independente de onde ele foi realizado, feito, cerimoniado, eu creio assim, todo casamento ele é feito debaixo do projeto de Deus. Não existe o casamento de Deus, que é de Deus, o casamento que um tem a bênção de Deus, outro tem a bênção do diabo. Um é o de Deus, outro... Todo casamento é o projeto de Deus. Né? Então a pessoa não pode, eu não vou obedecer meu marido, porque eu sou crente, ele não é, então eu sou autoridade espiritual em casa, porque eu sou crente. Não. Né? Seu marido não é crente, mas ele ainda é autoridade dentro de sua casa. Eu costumo dizer que existem... a gente já passou alguns anos e a gente procura sempre aconselhar dentro da palavra de Deus. Agora você vê, nós já tivemos casos de várias... Voltou aí? Que travou um pouquinho. Tá. Nós tivemos casos de várias mulheres que vão à igreja, elas sempre se convertem primeiro, as mulheres, né? E elas vão à igreja e chegam na gente e falam assim, pastor, eu não posso obedecer o meu marido, eu preciso vir à igreja, eu preciso me alimentar da palavra, o meu marido não me deixa na igreja, ele bebe, ele faz isso, aquilo, outro. Sabe o que eu falo para essas mulheres? Eu digo assim para elas, seja a mulher que vocês nunca foram para ele, né? Seja a mulher que você nunca foi para ele. Ame-o mais, respeite-o, né? Se ele falar, não vai à igreja, não vai à igreja. Aquele dia você não vai ficar você não vai ficar de cara feia, você vai amá-lo, você vai entender, tá? Você vai para o seu quarto, leia a Bíblia, né? Leia um texto bíblico, ore ao Senhor, alegre seu coração, peça a Deus pelo seu casamento, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ele ainda não conhece, ele ainda não entendeu o que você está entendendo. Então, não jogue fora a sua família por causa de uma ideia que você tem de que se você não for na igreja, você não vai ser abençoada, de que se você não ser batizada, você não é abençoada, não. A sua família em primeiro lugar, seu esposo, seus filhos, seu casamento, tá? Em primeiro lugar. Então, aquilo que Paulo acho que diz, né? Isso é fundamental, isso é fundamental. Ganha em silêncio, tá? Né? E é isso.
Então a resposta é essa. Então, Travou. irmã, tem que orar. Tem que orar pelo Travou seu teu marido. áudio um pouquinho. Travou? O seu Amém. também está travado para mim aqui. Agora, pastor? Sim. Pode prosseguir. A pergunta que eu fiz lá, que eu acredito que deveria andar junto também, autoridade e honra, tem uma palavra que envolve toda essa autoridade e honra. Eu vendo, né? Eu olhando. Sim. Nós temos aqui a autoridade na mão direita, como lá em Apocalipse, no capítulo 1, João viu, né, no meio dos 7 castiçais, quem estava? Jesus. Sim. E na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e essas 7 estrelas eram os 7 anjos. Então nós temos ali a autoridade. A mão direita representa a autoridade. Então nós temos autoridade na mão direita e honra na mão esquerda. Isso. Voltou? Pode seguir, eu estou ouvindo. Ok. O que envolve autoridade e honra tem uma palavra, não subliminar, mas uma palavra que vai, assim, transitar entre autoridade e honra, trazendo ali, é aqui que entra o equilíbrio. Não o equilíbrio das ideias, mas a forma como vai se sustentar honra e autoridade. A palavra temor. A palavra temor. Temor. O princípio da sabedoria é o temor. Então, o temor vai me dar sabedoria para olhar através da honra e reconhecer o outro. Não somente os atos de bravura, mas reconhecer não somente o que o outro fez, o que o outro realizou e idealizou, né? Como na função pastoral, onde os membros da igreja reconhecer o labor do pastor, o velar do pastor, aquele que ora, aquele que sustenta pela palavra, como aqueles que hão de dar conta dele. Então, não somente pelo labor, pela luta, pela coragem, mas a palavra temor vai frear você de algumas ações que vai te impedir de ser abençoado por Deus por intermédio da honra e da autoridade. Agora, a pergunta que eu fiz no começo é por que não evidenciamos mais do poder de Deus? Por que não evidenciamos sinais e maravilhas hoje? A resposta, pastor, para isso, que eu consigo ver, é a falta de temor. A falta de temor tira a honra e destrói a autoridade. Sim. A falta de temor tira a honra, desrespeita a honra e destrói a autoridade. Eu gosto da frase de Bill Johnson, naquele livro Quando o Céu Invade a Terra. Ele tem uma frase bem no começo do livro que diz assim, ó, a honra, e eu gosto muito de usar ela quando estou pregando, a honra atrai e abriga a presença de Deus. Olha que frase linda. A honra atrai e abriga a presença de Deus. Só que o contrário também é verdade. A desonra também atrai todas as intenções do maligno. E Satanás, a intenção de Satanás é destruir a honra, desdenhando da autoridade, para que o espírito de engano possa imperar e, assim, ferir a manifestação de Deus no seio da igreja. Aonde que eu vejo isso, pastor? Lá em Atos, no capítulo 2, no verso de número, vamos ver lá, Atos 2, no verso de número 43. Sim. Olha o que diz esse texto. Perceba que o texto de Atos 2, 43 diz que em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Vírgula. E olha só, tem uma vírgula no texto. E vai dizer assim, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A pergunta que eu faço, qual conexão que eu faço para fundamentar, veja bem, para fundamentar ainda mais esta verdade? A resposta está no verso número 42.
e perseveravam, olha só o texto bíblico, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha a palavra aí, a palavra perseveravam. Aham. E a frase que vai fundamentar essa mesma é na doutrina dos apóstolos. Olha lá, perseverar. Perseverar significa o quê? Perseverar significa permanecer, ser constante, continuar. A palavra perseverar é conservar-se. Então, eles continuavam, eles insistiam, eles perseveravam, eles permaneciam, eles não mudavam de lugar. Eles perseveravam, mas perseveravam em quê? Em quê? Na doutrina, nos ensinamentos, nos princípios. Agora eu pergunto, de quem? Dos apóstolos. Perseveravam em quê? Nos ensinamentos. De quem? Dos apóstolos. Não era de outro, não era de A, não era de Z. Era dos apóstolos. Ou seja, a igreja neotestamentária, não a igreja primitiva. Primitiva é um termo romano. A igreja neotestamentária conservava-se nos ensinos dos discípulos de Jesus. Essa perseverança se dava pelo reconhecimento. Agora, aqui, ó, que eu vou fazer o link da autoridade e honra. Sim. Essa perseverança se dava pelo reconhecimento, olha aí, reconhecimento da autoridade que fora investida sobre eles, sobre os discípulos. Quando Sim. Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, ele vai dizer, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra poder ali é dínamos, que faz conexão com a palavra de Mateus 28, que Jesus vai dizer, a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quando ele disse para Pilatos, olha, autoridade nenhuma me foi dada se Deus, se Deus não tivesse dado. Ó, eu tenho autoridade para te tirar e para te prender. E para te prender. Jesus diz o que para Pilatos? Nenhuma autoridade teria se do céu não fosse dada, né? Olha aí, essa autoridade foi dada do céu. E meu Pai está no céu. Em outras palavras. Agora, veja bem, os discípulos foram investidos de autoridade. Jesus disse, a mim foi dada a autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. Verso de número 18, né? Vão. 28. Todo mundo. 28, verso 19. 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 vai dizer, depois que ele diz, a mim foi dada toda a autoridade, agora ele outorga a autoridade aos discípulos, ele dá autoridade, delega. Não, ele não delega, ele investe os discípulos de autoridade e depois ele delega eles a fazer o quê? Pregar o evangelho, fazer discípulos batizar. E batizar. E ide, fazer discípulos, como é que é? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Ah, não, isso é Marcos que está falando. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Ensinando-os a obedecer. E tarará, amém. Tá, ok. Jesus investe os discípulos de autoridade. E ele diz, vá. Lá, enviar os discípulos, Jesus até fala algumas coisas sobre como vocês vão se proceder quando vocês irem. Mas isso não é a nossa fala aqui. O que eu quero que vocês entendam, é o seguinte, nada mais e nada menos que o que está acontecendo aqui na igreja neotestamentária é a honra sendo exercida na sua mais pura atuação. Ou seja, quando eu olho para o líder, no caso os apóstolos, permaneço nos seus ensinamentos, o temor é o quê? O temor não é medo. O temor é aquele freio. O temor é aquele sentimento. É isso. É mais do que a reverência. É o freio. É o reconhecimento. É a capacidade de lidar com o reconhecimento da autoridade. São homens simples, pescadores. Homens que foram rejeitados na escola de Talmidim. Homens que não tiveram a oportunidade de serem sacerdotes ou trilhar na escola, né? Mas homens a quem Jesus investiu de autoridade, a igreja estava ali, havia temor no coração deles. E o que acontecia? Sinais e maravilhas, né, por intermédio dos apóstolos. Então, quanto maior o ambiente de honra,
né? Quanto maior será. maior a manifestação de Deus. Não que, maravilha. Não que Deus opere grau de manifestação, como se Deus fosse, né, como se Deus fosse uma torneira onde se eu abro mais dele vem. Não, Deus é uma pessoa. Então, sim. A questão é, quanto mais ele é honrado, reverenciado, e aí nós tiramos o fundamento da adoração, pastor. Sim. O fundamento da adoração está no princípio da honra e da sua autoridade, quando você reconhece quem ele é, o que ele é. Aí nós temos, quando Jesus fala, mas agora já e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O fundamento da adoração está numa cultura, sabe? Numa vivência, numa prática de honra. E aí você vê igrejas divididas, igrejas que não se multiplicaram da forma correta. Você vê pessoas, né, transitando de igreja para igreja, pessoas mutiladas, pessoas sofridas, pessoas machucadas, né, feridas por abuso de autoridade, feridas por falta de honra, por falta de reconhecimento de autoridade, pessoas feridas porque quebraram princípios, né? Pessoas que não agiram como Ana, não é verdade? Que não agiram como Ana, que não preferiram a honra uns dos outros, que não, né, que não foram humildes, que não foram, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, né, que não tiveram a pobreza de espírito que Jesus estava dizendo, ó, bem-aventurados sois vós, né, vocês que são pobres de espírito. Não é desprovido de conhecimento. Jesus estava falando, ó, você que tem muito conhecimento, você que conhece muito do mundo espiritual, você precisa ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É a capacidade de se despojar, ainda que saiba, você se coloca como aquele que não sabe, como aquele que quer mais, como aquele sedento, como alguém que sempre quer aprender mais. Então, é por isso que nós não... Ainda, a igreja de hoje, eu digo eu digo que em muitos lugares não experimentam ainda uma efusão, uma manifestação muito mais, sabe, muito mais intensa. A gente não experimenta mais daquela densa glória de Deus, daquela Shekinah, sabe? Eu me lembro de anos atrás, a gente percebia realmente uma manifestação mais. Na igreja, tem épocas que você sente mais a presença de Deus, é quando você percebe que a igreja, o corpo está mais voltado, todos nós estamos mais voltados. Isso não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. O culto não é medido pelo que eu acho. O culto é medido por aquilo que eu sou no culto, né? Eu não devo achar nada do culto, eu que tenho que fazer o meu culto. Então, quando eu me posiciono... O culto, essa dinâmica da igreja, né? O culto ele é particular e coletivo, né? Mas ele é ruim para quem faz, né? Eu tô ruim, então meu culto... É o meu culto, não é o culto do pastor Rachid, não é o culto do pastor Davi, né? E aí tá o princípio da honra, o princípio da autoridade. É uma conversa comprida, né? A gente tá 1h40 aqui já. Nossa, e o pessoal tá com a gente aí? Tem uma turma aí, a gente já, daqui a pouco eu vou saber quantos 500 já deu, mas tem uma turma boa com a gente aqui. Mas é interessante porque, assim, a gente entra na questão do culto, eu já linko com Abel e Caim, né? A honra de um, o ofertado, né? A oferta do culto de um, a oferta do culto do outro. Mas aquilo que eu falei, Valdeir está aí presente, ele falando ali no comentário. Pastor, vamos encerrar aqui, né? Porque senão a gente vara a noite. A minha esposa fez um papel ali para mim. Então, e não esgota o assunto, né? Nossa, muita coisa lá. A gente pode marcar um outro dia para continuar essa conversa com mais gente. É bom que nessa sala aqui a gente consegue pôr 10 pessoas aí para conversar junto, se quiser. E a gente pode ir batendo um papo. Dá suas considerações finais aí, para a gente orar e dar a bênção apostólica. Glória a Deus, né? Eu espero ter abençoado a vida dos irmãos, a sua vida também, pastor, eu agradeço. E é isso, a gente está aqui para aprender mais, a gente não sabe tudo, são conceitos que a gente tem que
um outro pastor falando, um outro irmão comentando, a gente vai crescendo no conhecimento, a gente vai aprendendo mais, e isso tudo para nós, não é para o outro, é para eu crescer, é para eu pôr em prática na minha vida, tá? Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, tá? Amém. Irmãos, o que dizer, né? Depois a gente já falou tanto, honre, né? É aquilo que Pedro disse, honrai a todos, não é? Honre o rei, honre aquilo que Hebreus disse, honre os seus pastores, obedeça-os, imite a sua fé, reconheça a autoridade, porque Paulo diz que quando nós reconhecemos a autoridade, nós reconhecemos a Deus que a investiu, a instituiu. Isso faz parte da vida cristã, faz parte do caminhar, faz parte do querer ser igual a Jesus, né? Que honrou ao Pai, obedeceu ao Pai, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Evangelho, um Evangelho que nos leva para o Gólgota, né? Amém? Vamos orar? Vamos. Ora aí, o senhor convidado, eu estou aqui. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado. Deus, ilumina a nossa mente, traga luz ao nosso entendimento, fragmentado, limitado, mas nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para ministrar a luz daquilo que temos recebido. Pai, queremos muito mais de Ti, queremos crescer no conhecimento, na graça. Ajude também sua igreja, seus filhos. Deus, cada um que esteve ouvindo essa live e os que futuramente estarão assistindo, que o Senhor os abençoe. Pai, enche-nos de toda a sua presença. Queremos reconhecer quem Tu és. Tu és um Deus santo, poderoso, majestoso, digno de honra, glória e louvor. E é por isso que nós queremos estar sempre debaixo de Tuas asas. Queremos estar cobertos pelo Senhor, por essa autoridade que foi perdida e restaurada em Cristo Jesus por nós. Pai, obrigado pela vida do pastor Davi, sua família. Obrigado por tantos outros que esteve conosco até agora. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, então, meu pastor. Deus abençoe o senhor. Até a próxima oportunidade. Gente que for com a gente, Deus abençoe vocês. Até lá. Tchau, tchau.